Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui do Sixcast, nosso podcast que fala sobre mercado imobiliário e de investimentos. Hoje a gente tem o prazer de receber a Camila Primo, Head de Inovação e Tecnologia aqui do Grupo Mais, para falar de um tema muito importante, né, que seria como que a gente aplica a tecnologia no mercado imobiliário em geral, no mercado de investimentos, para conseguir otimizar custo, reduzir retrabalho, diminuir perda de tempo em alguns processos, e esse tema eu acho que está bastante em voga hoje em dia, principalmente quando a gente fala de mercado de investimentos e o mercado imobiliário em geral, né? Eu estava falando com a Camila antes da gente começar que essa semana eu fui no evento que juntou esses dois grupos, e uma dor do mercado financeiro, muitas vezes, é que o mercado imobiliário, as empresas muitas vezes não têm muito controle, né? Não tem uma governança adequada, não tem uma parte de segurança da informação que é mais estruturada, né? E isso acaba que trava muitos projetos, né? Geram muitos problemas que os projetos não desenrolam por conta disso, né? Então, muitas vezes, uma das áreas que a gente deixa um pouquinho de lado, né? Muitas empresas entendem como não principal, acabam afetando e, no final das contas, não geram negócio, né? Então, a ideia um pouquinho é trazer uma especialista aqui que implementou no grupo, em várias empresas, em vários segmentos distintos, alguns sistemas, desde o mais barato até algo mais robusto, para fazer esse bate-papo. Então, obrigado, Cá, por aceitar aqui esse convite. E antes da gente começar, só se você puder contar um pouquinho de você, né? Como que você chegou até aqui, qual a sua especialização, seria bem interessante. Obrigada, João, pelo convite para participar aqui do podcast e pela apresentação calorosa, né? Bom, a minha história, ainda bem eu tive uma boa oportunidade de começar sabendo o que eu queria fazer antes dos 20 anos, né? Então eu consegui ingressar ali como assistente de MAS, numa empresa voltada ali para cobrança, que era detentora de 80% da carteira de massificados. Sim. Eu sou leigo, o que seria MAS? Só para... MAS é Management Information System, basicamente governança de informações de sistemas, né? E é um departamento que ele não é tão administrativo e também não tão de tecnologia. A gente tem que lidar ali com extração de informações, interpretar regras de negócio, implementar formas adequadas ali de lidar com relatórios, análises, enfim. E nos 3 primeiros anos eu acabei me formando durante esse período e participando de projetos muito importantes ali, como a implementação do sistema SaaS Guide e SaaS Analytics, que são sistemas aí conhecidos aí no mundo das finanças, né, nos bancos, enfim. Foram anos bem importantes ali para mim no tempo de formação, né? Terminada a formação, já vim trabalhar aqui no grupo, então ali no calor, né, com bastante energia para implementar soluções que se conectassem, querendo trazer aí BIs, né, porque eu já tinha tido essa experiência. Sim. Trazendo BIs, via necessidade, dentro do departamento de controladoria, foi onde eu ingressei aqui dentro. E em pouco tempo ganhei bastante liberdade junto à gestão, né, os stakeholders ali, de sugerir mudanças de processos, implementação de novos softwares, para fazer com que na ponta a gente conseguisse ter uma agilidade ali no consumo das informações. Sim. Então, essa mudança aqui dentro foi acontecendo ao longo, né, de 2014 para 2015 até 2019, e foi quando eu consegui estar dentro do departamento certo, que agora é do tecnologia. Sim. Continuando provocando essas mudanças, né? Então, estou desde 2019, né, nesse posto da tecnologia, e dentro da tecnologia a gente tem 2 ramificações, que é basicamente governança de dados, que lida com essa parte de extração de informações, liderada ali pelo nosso coordenador Maurício. Uhum. Extração, tratamento de dados, armazenamento, integração entre softwares, e temos ali o Rodrigo também, lidando com a parte de segurança da informação, sustentação de software, infraestrutura, cloud computing. Então, basicamente, é assim que estamos hoje. Que legal, parabéns pela trajetória, Camila. Você tocou num ponto que eu não sou da área de tecnologia, mas eu senti quando eu estava na faculdade, né? Eu fiz engenharia civil,
Uhum. E na época também a gente via mais diversos sistemas, softwares, né? E trabalhava com o BIM, que juntava tudo, saía os orçamentos prontos. Pô, eu achava aquilo maravilhoso na época, né? E quando eu fui para o mercado de trabalho, eu fui trabalhar com engenharia, eu não vi isso na prática, né? Então, falei, pô, tudo aquilo que eu via que existia, na prática não existe. Então, é um segmento que parece que demora para implementar, e acho que até hoje pouco se trabalha com BIM. Algumas empresas mais, outras menos, mas não tem, tá? E eu tô falando que eu vi isso na faculdade há mais de 10 anos atrás. Então, assim, você vê como que é lento e como que é um segmento que ainda não tem muito isso, né? Enquanto outros segmentos pegaram de forma muito rápida. Então, eu queria fazer uma pergunta para você. Como que a parte de tecnologia, se você puder até trazer um exemplo prático, né? Como que ela consegue melhorar algum procedimento dentro de uma empresa, como que ela consegue reduzir custo, eventualmente, ou até aumentar a receita dela, né? Como que dando um exemplo, como que você chega aqui e fala, putz, se eu melhorar isso aqui, eu vou conseguir reduzir esse tempo, por exemplo? Sim. Bom, tive bastante oportunidade porque eu estava do outro lado, né? Eu queria consumir informações de uma maneira mais ágil. Eu acho que essa provocação, ela tem que vir sim dos stakeholders, dos departamentos, né? Mobilizar ali as equipes de tecnologia para poder fazer parte dessa construção de melhorias, tá? E obviamente desmistificar que isso não pode ser feito através, né, do departamento ali, principalmente na parte de sustentação de software e de governança de dados, né? Que eu entendo que é um departamento que tem expertise para auxiliar. Então, a gente tem exemplos aqui dentro, diversos, assim, de cases, né? A parte de finanças, por exemplo. Então, assim, registros de boleto, a parte de, inclusive, lançamentos bancários como um todo, né? Com 2, 3 conectores de softwares ali, como Nexera, vans de transmissão de arquivo entre banco e o nosso sistema principal, né? A gente consegue basicamente atuar só dentro do sistema principal e fazer toda a movimentação bancária acontecer naturalmente, sem que as pessoas precisem ficar Entrando no site do banco. Exatamente, né? Então, assim, a gente, nesse quesito, o recurso que foi melhorado não foi dinheiro, foi tempo, né? E tempo, naturalmente, é dinheiro. Exato. E a gente tem exemplos de integração também na parte de embalde de clientes, né? Então, a parte ali de CRMs de recepção ali, desde a entrada do site ali, o cliente se inscreveu, aí tem a pipeline de entrada, a integração entre o site, o CRM e a entrada dele como um cliente mesmo, né? Uhum. Então, são integrações ali que a gente consegue acompanhar o poder de venda, locação, compra, enfim. Temos vários exemplos. Na parte de governança, é importante a gente entender que não só sistemas, mas também profissionais que conseguem consumir as informações desses sistemas, né? É importante a gente... que às vezes o usuário final não tem essa visão. Não entende nada de tecnologia, mas como que ele usa isso na prática, né? Exato. Na ponta final também é importante isso. Exato, né? Que nem eu estava falando aqui, a gente segmentou, né, o departamento de tecnologia. Então, o usuário final, ele só sabe que tem lá um sistema que às vezes dá pau, né? Que às vezes ele não consegue usar, ele tem aquela dificuldade. E ele não sabe como, às vezes ele é de um departamento intermediário, né? Ele não sabe como a informação se originou, ele sabe que ele tem que passar a bola para o próximo e assim segue, né? Para quem é de tecnologia na parte de governança de dados, a gente tem a visão do back-end do sistema. Que é a parte de programação, vai. Onde a gente armazena tudo, assim, a gente tem a visão de ponta a ponta, né? Onde deu pau. Onde deu pau. Às vezes não, ou então onde a informação está gravada, né? De que forma que ela está gravada, de que forma que a gente pode consumir aquilo de uma maneira mais ágil, né? Então, geralmente os profissionais, eles têm essa expertise de extrair informações em SQL, fazer processos ali de ETL, né, que é extrair, transformar, carregar as informações, pré-moldar essas informações de uma maneira mais ágil e entregar através de uma ferramenta de analytics aí, que pode ser... Sim. Hoje no mercado a gente tem várias, né, desde Excel aí, que está há anos no mercado, né, acho que no âmbito administrativo é de extrema importância,
até outras mais robustas aí, né? Sim. Então você fala que a parte de tecnologia eu posso entender que é como se fosse a ponte. Quando a gente na Six, né, eu como gestor de recursos, muitas vezes quero ver um controle adequado do empreendimento. Quero saber como que estão evoluindo os recebíveis, as receitas, os extratos, o estoque. Então essa parte financeira, né, de demonstrativos. E na ponta final tem um incorporador ali, né, um empresário que está comprando, que está desenvolvendo. Então a tecnologia que vai pegar tudo aquilo, tentar mudar aquilo ali, me entregar um relatório, um controle que eu consigo ter, tem um fundamento, né? E eu posso confiar. Então, assim, eu consigo implementar a tecnologia para fazer tudo isso. Exato. Até indo para outro ponto que eu queria tocar aqui, cara, um monte de palavra que você fala aqui, ó, às vezes eu acho que está falando grego para a pessoa do empreendedor ali que está na ponta final também não entende e fala, putz, eu acho muito legal, mas é uma realidade muito distante de mim, né? Seja por custos, seja porque eu não entendo da parte de tecnologia. Então, assim, dá para implementar alguma coisa do zero com uma pessoa que não entende nada? Como que ela pode fazer isso, né? Acho que é importante a gente tentar desmistificar isso aqui de que para fazer você precisa entender, você precisa ter uma área, você precisa ter muito dinheiro, ou não? Dá para fazer fácil assim, ou começar do começo? Nossa, lógico, né? Acho que primeiro assim é dar importância para essa necessidade, né? Acho que pensar com carinho ali, né, no que pode ser feito no MVP, né? Algo que a gente sempre ouve no departamento de tecnologia, né? Vamos implementar com o mínimo custo possível ali. Porque não tem tanta importância, Porque né? não tem tanta importância, é tudo muito custoso, né? Então, é bacana, assim, principalmente nessa parte de governança. Ao longo do tempo, a gente viu ferramentas aí muito caras de analytics, né? Implementações muito caras como Tableau, ClickView. Isso no No passado, né? passado, o próprio SaaS, né, que eu tive contato ali no começo, eram projetos de milhões, né? Não só no Inviáveis para o pequeno pro empreendedor. pequeno empreendedor. A própria Microsoft hoje, ela oferece, por exemplo, ferramentas de analytics como o Power BI, né, que assim, um plano de $9,90 você já consegue implementar ali soluções robustas, consumindo dados em tempo real, né? Então, óbvio, né? Se você tiver um especialista ali, alguém que já mexe um pouquinho com Excel, facilmente ele já se Aprende. adapta ali, aprende. Obviamente, essa pessoa vai precisar se dedicar um pouquinho mais na parte de modelagem de dados, né? E também um pouquinho mais de SQL, mas ela facilmente se adapta, assim, ali ao consumo de informações. Legal, então você trouxe um exemplo que a partir de $9 por mês a pessoa já consegue pisar nesse mercado e começar a otimizar ali seus processos e tudo mais. Exato. Caio, eu queria entrar também em segmentos que a tecnologia pode ajudar dentro da empresa, né? Você trouxe exemplos aqui na parte financeira, que eu acho que é uma parte que todo mundo olha, né? Que nem você falou da geração do boleto, que antes a pessoa entra no site do banco, gera aquele boleto, muitas vezes demora algumas horas, e dá para implementar um sistema que faz isso de forma automatizada, muitas vezes em segundos, né? Você falou aqui da parte de controle de BI também, para acompanhar, mas eu acho que a tecnologia entra em todas as áreas da empresa, né? Por exemplo, se a gente falar uma coisa que às vezes a gente não acha que está muito atrelada à tecnologia, de marketing, né? De vendas, de relação com o cliente. Como que a tecnologia, por exemplo, se aplica nesse segmento específico, assim? Nossa, a gente tem cases aí já de implementações. Vou dar um exemplo, assim, desde a parte de inbound do cliente, a gente falou um pouquinho disso, mas também na aceleração do atendimento, tá? Então, uma vez já mapeado ali as necessidades do cliente e também as formas como ele se comunica com a gente, através de WhatsApp, e-mails, telefonia, né? Sim. Então, a gente consegue também sanar dúvidas de forma mais ágil. Né? Aqueles Então, bootzinhos que você entra para conversar hoje em dia estão mais avançados, né? Antes você não queria falar com o robô, hoje em dia o robô ele te até que atende. atende, ele atende, exatamente. A gente tem já dentro de casa alguns bots, né, de atendimento, principalmente no WhatsApp. E é um serviço assim que eu acho que está sendo bem visto, porque a pessoa facilmente já consegue ali ver as opções que ela tem, né, se ela vai em frente ou não, né, É se ela caro esses quer. bots? Eu não sei.
Não tenho ideia, assim. Assim, são parcerias com o próprio WhatsApp, né, eles cobram ali tudo em relação a marketing, né, que a gente se pluga ali na internet, tem um feezinho sim, de pagamento pela campanha, né, enfim, Uhum. coisas do tipo, ou utilização. Mas assim, como eu posso falar, na época, muito tempo atrás, a gente pagava SMS, por exemplo, então é um feezinho variável que Que depende pode... do tamanho do seu projeto também, né? Se Exato, você usa pouquinho, poucas pessoas, exato, deve ser barato, e um projeto gigante deve ser, exato. não deve É, ter muito, limite, né? exato. Geralmente a gente paga pela quantidade, existem travas, né? Então você pode, por exemplo, eu quero atingir 1.000 pessoas, né? Então, Uhum. assim, de todas as ferramentas que eu falei, desde Facebook, WhatsApp, dependendo da campanha, você pré-define o seu budget e o consumo antes de poder De fazer. mandar. E até Exatamente. depois, né? Como que a gente vê a tecnologia, por exemplo, você fez uma campanha, teve lá, implementei um bot, não sei a palavra certa, para conseguir impactar um potencial cliente. Depois eu quero colher esses dados para tratá-los, para entender se eu atingi de forma correta, se o meu produto é adequado, né? Que sistemas a gente tem para essa parte de analisar para conseguir tomar a decisão no final do dia, né? Sim, sim. Então, nós utilizamos alguns serviços, né, então, intermediários, que é justamente a parte do CRM, onde a gente concentra esse volume de informações que entram, né. Então, através desse software, né, que é contratado de maneira SaaS a Service, né, enquanto a Uhum. gente utilizar, a gente paga. A gente garante que a gente tem acesso a esses dados também de maneira automatizada, né, via banco de dados ou APIs, né, que é o consumo um pouco mais ágil ali dessas informações. Então a gente consegue analisar poder de compra, perfil, persona, a gente consegue em real time ter esse tipo de informação e segmentar se a campanha foi legal, não foi, se a gente precisa adaptar o produto ou o próximo produto tem que ser que tipo, né, de Sim. segmento, enfim. Ou não, eu preciso adaptar a campanha, né, ou não estava num horário muito bom, enfim, coisas do tipo. Sim. Da parte financeira, também mudando de segmento, né, só para a gente tentar abordar um pouquinho de cada um, a gente falou do financeiro, da emissão de boleto, Interno, mas né? esse controle de recebíveis, muitas vezes, assim, que a gente quer ter, seja um aluguel, né, uma empresa que atua no segmento imobiliário, que tem um portfólio imobiliário para aluguel, ou seja para uma incorporação, seja para um loteamento. Quais são os principais sistemas que a gente tem aqui para esse controle de recebíveis dos empreendimentos? É um ecossistema, né? Difícil listar. São alguns, né? Então, assim, a parte, obviamente, ali administrativa, que é o back-office, é interessante. A gente tem um grupo aqui com dinamismo, né, de atendimentos e segmentos, né? Então, a gente tem incorporação, locação de imóveis, temos a parte de fundos imobiliários, né? É uma diversidade. Então, a gente, na parte do back-office, se centraliza. Mas na parte de inbound, até a parte de vendas, a gente tem um pouquinho um leque maior. Então, do CRM até, de fato, ali a efetivação da parte administrativa, a gente tem alguns sistemas de gestão de clientes, né? Então, assim, até ele decidir, de repente, comprar um lote, no caso do projeto Mosaico, ele passa por um processo ali de emissão de contrato, né, tem toda uma camada ali de entrada, análise de crédito, tudo isso é controlado através desse ambiente, até que de fato ele vire um fluxo financeiro e pós-venda Sim. dentro do De um nosso lugar só, né? Então, administrativo. do jurídico, que é a emissão do contrato, ao financeiro com o banco, eu tenho todo esse controle num único ambiente, assim. Exato. Por que eu chamei de ecossistema aqui? Porque eles já estão todos interligados, mas não significa que tudo está no mesmo lugar, né? Eles, através das APIs, enfim, consumo e transação de informações, eles estão conectados e a gente consegue mapear essa jornada como um todo, né? Uhum. Então, desde que momento que ele está ali da parte do consumo até a vida financeira dele, em casos de inadimplência, adimplência, como que se ele se comporta, se ele é uma pessoa que tem hábitos de adimplência, né, antecipação, quitação.
oferecer isso para ele de uma forma fácil, né? Exatamente. Às vezes ele é um cliente que tem mais de uma aquisição também, né? Então, é um modelo 360 que, obviamente, um sistema só aqui não é o suficiente para atender o grupo como um todo, mas eles se conectam muito bem. Ah, legal, E a porque gente... imagina a facilidade, né? Você gera o boleto, você verifica se assinou ou não assinou, começa a gerar as cobranças, se o cara não pagou, como que eu cobro, como que eu vou protestar, quanto que eu tenho de carteira ainda, qual que é a projeção de fluxo, né? Acho que trazer essa facilidade é um benefício muito grande, né? Imagino que não seja simples implementar isso aí. O que seria o passo a passo para o cara falar, putz, eu quero isso. Hoje eu mando meu boleto físico, meu contrato físico, o boleto eu fico acompanhando no site. Como que a gente implementa isso dentro da empresa? Essa mudança de chave, né? Eu acho que hoje, assim, embora o setor esteja ainda sendo considerado né, defasado, né, coisas do tipo, a gente tem feiras muito mais voltadas para a tecnologia, né? Construtex, a gente tem feiras aí anuais, Constru Summits, enfim. E os próprios sistemas, eles estão com modelos, né, de tamanhos diversos. Às vezes o seu projeto, vamos supor, a cobrança do sistema SaaS as Service, ele é por usuário. Às vezes a cobrança do sistema é por volume de produto. Então, assim, um sistema como esse de gestão de vendas que eu comentei com você, que hoje a gente utiliza o consultor de vendas, né, conectado ao Ciengia, que é o nosso sistema principal. Ele é por volume de implantação de projeto. Então, eu tenho um projeto só, então ele vai te custar, né, um volume do seu projeto, ele é adaptável. Ali. Exatamente. E a maioria dos softwares que atendem ao segmento da construção estão desse tamanho. Né? Então, acho que não é de grande dificuldade. Eu acho que existe um tempo de avaliação a longo prazo, no máximo ali 5 anos, de onde você quer estar, e planejar aí uma linha de construção passo a passo para construir esse mesmo. Legal. A gente passou um pouquinho, acho que por quase todos os segmentos, né? Falando de comercial, marketing, back-office, administrativo, financeiro. Acho que até misturou um pouquinho também de novos negócios, né? Quando a gente fala de que a gente vai estudar os nossos clientes para entender o que eles querem para fazer o novo produto. Então, acho que o sistema ajuda bastante nessa área de novos negócios. E tem outra área também que é muito importante, que a gente ainda não falou, que seria segurança da informação, de compliance, proteção de dados, né? Esse tipo de coisa que eu acho que hoje em dia, realmente, quando você pensa nisso, você pensa em tecnologia, né? Até para uma aprovação de crédito, para eu conhecer o meu comprador final, eu tenho que passar num compliance para ver como que é. Quais sistemas tem nessa parte, né? O que eles fazem, o que eles ajudam no dia a dia, assim? Sim, bom, aí é o outro lado do segmento, né, que a gente tem aqui. E geralmente conflita com a parte de segurança e governança de dados, né? Porque enquanto a gente tem uma área querendo consumir de qualquer forma informações, tudo rápido, fácil, e liberar para tal pessoa e disponibiliza isso, aquilo lá, manda para reunião, assim, enfim, de uma maneira mais ágil, né? Liberal. A outra é a que mantém nos conformes, né? Dentro do que é possível. Óbvio que essa parte de compliance e segurança ganhou muito mais força depois da LGPD, né? Então a gente também já teve alguns projetos aqui de implementação. A gente tem softwares, e não só softwares, métodos de validação, manutenção, né, dessa camada. Então, assim, a própria plataforma Office 365, entre outras, a gente já consegue implementar algumas regras de mapeamento de vazamento de informações, tá? Dentro de e-mails. Existe um processo também que se chama DLP, Data Loss Process, que nos ajuda, né, a mapear essas condições ou como as informações estão sendo compartilhadas. Existem regras de firewall dentro do nosso ambiente de escritório, que também controlam aí esses bloqueios e, obviamente, né, compliance, a partir de política, nos ajuda muito, né, a conscientizar as pessoas em relação ao uso, né, das informações ou a responsabilidade ali dessas informações.
Acho que basicamente a gente tem uns 5, no mínimo, sistemas para ajudar a fazer. E também tem a questão da manutenção, né? Uhum. Então, assim, desde a camada do Office 365, onde o pessoal trabalha, precisamos de um profissional de segurança para implementar essas regras. Não é algo tão fácil. Trivial. Não é trivial, embora as pessoas tenham isso como plataforma, né, de implementação fácil, né? O Office 365 mesmo, ele também é contratado de maneira SaaS a Service, mas dependendo do modelo ali, e a gente precisa de um profissional para implementar corretamente ali as regras. Você pode ser mais... A regra tipo do que? Quando eu penso Office 365, eu penso Word, PowerPoint. O que tem nele de compliance, de bloqueio, esse tipo de coisa, assim? Nossa, vou falar do quesito segurança, né? Então a gente tem ali desde camadas de permissão de geolocalização de acesso do seu ambiente Então, se eu tô de trabalho. viajando, não vai abrir. Exato. A gente pode flexibilizar ou apertar essa questão, horários também, né? E ajuda também departamentos como RH, Putz, né? é verdade. Já mitiga riscos trabalhistas, né? Trabalhistas, Você consegue ter isso vale, assim, né? Para mostrar, falar, ó, a pessoa não usou, tem o controle aqui, ela não fez hora extra. Ela não estava usando, isso Exato. tem esse controle aqui. Sim. Então a gente consegue mapear, né, todo esse tipo de informação e também conceder ou permissionar mais ou menos, né, em relação a isso. Então, o exemplo da geolocalização essa parte de compartilhamento também, né? Então, assim, a questão também de dupla autenticação de fator também é algo que na parte administrativa a gente obriga que as pessoas tenham também. Isso ajuda com que, vamos supor, agora depois da pandemia, né? As pessoas trabalham de qualquer lugar, né? Tem tudo no celular. Exatamente. Então, a gente consegue regrar também que a pessoa, o João, ele só trabalha no computador disponibilizado com endereço X. Se ele logar de um café que eu não conheci, ele não vai acessar. Então, o João pediu para acessar o Office 365, o ambiente dele de trabalho, no celular dele. Então, se ele trocou de celular, ele vai ter que falar com a gente para liberar. Então são regras, assim, é mais ou menos uma ideia, né, óbvio. Deve ter muita gente querendo bater em vocês, né, toda hora, libera aqui e tal. Esse lado, assim, ou sites, né, vamos supor, tem um site malicioso ali, né, que pode trazer um ransomware. Essa parte Eu mesmo peguei. Esses dias eu queria ouvir Spotify, tá bloqueado lá. Falei, Camila, por que vocês não bloquearam o Spotify? Eu não posso usar aqui, ouvir a música, eu tô trabalhando aqui. Então acho que entra todo nesse bolo aqui, né? Entra. Essa parte de Spotify, acho que é mais uma questão aí, tipo, também, né, obviamente administrativa, mas a gente tem bastante sites maliciosos. Óbvio que a gente não fica lá olhando o endereço de cada site, mas é segmentado por palavras, vamos supor. A gente pode colocar regras aqui do nosso ambiente que bloqueia aí, sei lá, download, né? Download grátis. Aí, obviamente, né, a gente já... Tem alguns liberam, algumas coisas, exatamente. Aí cada caso é um caso, né, para proteger mesmo, né, as informações. Porque os ataques mesmo em relação a roubo de dados e coisas do tipo, eles aumentaram bastante, né? A nossa responsabilidade em relação a isso também aumentou bastante, né? Agora a gente tem aí a LGPD com a NPD em cima, temos cases aí de mercado em relação à corresponsabilidade das empresas com relação às informações. São informações relevantes e, obviamente, a gente quer proteger não só a empresa, mas os próprios usuários dessas ações, né? Infelizmente, o ataque, quando ele vem, ele é silencioso, ele não acontece de forma imediata. Às vezes, quando um hacker entra ou algum problema acontece, ele acontece de maneira silenciosa, ele vai acontecendo durante meses, às vezes, e quando você vai ver o problema aconteceu depois de 8 anos, 1 ano, né? E, cara, eu queria fazer uma pergunta, você tocou num ponto bem importante que é sobre os ataques a empresas, né? Essa semana mesmo, não sei, acho que não tem relação, mas o Itaú saiu do ar, né? Então todo mundo, acho que era até no 5º dia útil do mês, um dia importante aí para muita gente. Não sei, deve ter sido algum problema de tecnologia, algum problema de segurança, mas hoje em dia a gente vê muitos ataques, né? Roubo de dados,
seja ataques para tentar fazer uma transferência, conseguir dinheiro, ou até mesmo, não sei se ex-funcionários querendo pegar alguma coisa da empresa, né? Como que uma empresa consegue se proteger, né, disso da melhor forma? Que ela deve fazer, né? Porque muitas vezes não é nem ligado a só sistema, mas tem uma parte de pessoas, de educação. Então, se você pudesse dar algumas dicas em relação a como se proteger para ter mais segurança dentro do ambiente de trabalho. Essa parte de educação, ela é bem importante, né? Com o passar dos anos aí, surgiram algumas empresas que ajudam a fazer isso de maneira mais agradável, eu diria, né? Com metodologias aí de gamificação, né? Um ensino curto, divertido, premiado, para fazer com que as pessoas tenham essa consciência da importância da corresponsabilidade, né, das informações, obviamente quando não mal intencionadas, né? Sim. Às vezes a inocência mesmo, né, de que acontece, enfim. Então, até fica a dica aí, tem uma empresa bem bacana que é o Hacker Rangers, né? A gente tem aí projetos aqui dentro dessa ensinar como usar com responsabilidade, corresponsabilidade aí o ambiente de tecnologia de maneira gamificada. É um projeto bem legal que a gente usa aqui para conscientizar as pessoas. Agora, em relação à análise, né, do ambiente, nem você comentou do ataque, né? Existem auditorias no ambiente tecnológico, a gente chama de pentest, tá? É recomendado que as empresas façam, contrate uma consultoria, que eles abram as portas. Existem algumas metodologias de consultoria, como Black Box, onde você contrata basicamente um hacker para invadir o seu ambiente. Invadir. Exatamente, é um hacker do bem, né? Sim. E depois ele te dá ali um relatório falando que nível de maturidade de segurança que você tá. Então, assim, ele não se estende, obviamente, ali só ao teu ambiente físico, né? Que é assim, o local de escritório, eu vou invadir a tua rede, o teu servidor, mas ele se estende também de maneira mais ampla, eu vou derrubar o teu site, eu vou derrubar suas aplicações, eu vou vou tentar derrubar ali os softwares que você contratou como serviço. Então, é uma ampla, ou então vou tentar mandar um phishing por e-mail dos teus usuários. Eu quero saber quantos usuários aí do teu ambiente vão clicar. Óbvio, não vai download ali de vírus, né? Mas ele dá pra gente, assim, a maturidade dos teus usuários, assim, de 100 que eu disparei, 70 pessoas caíram, né? Vamos fazer uma campanha para conscientizar, fazer alguma coisa nesse sentido. Exatamente. E aí, por exemplo, esse tipo de teste, pen teste, né? Ele é um teste bem complexo, robusto, é uma autoanálise mesmo, um scan, e depois disso a gente decide que níveis de maturidade de segurança a gente pode implementar como um todo no ambiente. E também, obviamente, não existe o 100%, né? A gente tenta mitigar, até pela evolução de tecnologia, as portas são diversas, mas existe sempre, obviamente, um trabalho de melhorias aí a ser feito com segurança. E aí vai do poder financeiro e também o risco que as empresas querem assumir em relação a essa maturidade da segurança e compliance como um todo. Sim. É uma decisão a 4 mãos também em relação aos stakeholders e o departamento de tecnologia. Que plano de ação tomar, né? Depois de ter testado, falar, putz, o nosso site está frágil, ali está frágil, o que dá para fazer isso, né? Exatamente. Às vezes a solução não é nem reforçar a segurança, às vezes, eu quero tomar um risco, de repente, aí de, tipo, subir backups, enfim, em X tempo, plano de continuidade de negócio, né? Às vezes a solução não é só travar, né? A solução se ramifica para outras metodologias. E aí depende da estratégia que cada equipe de tecnologia ou empresa adota. Até falando de equipe, a gente estava falando um pouquinho de TI, né? Que muita gente resume tecnologia nessa palavrinha, mas hoje em dia é um universo gigante, né? Que a gente tem, sei lá, engenheiro disso, engenheiro daquilo. Então, quando a gente fala de equipe, eu quero preparar minha empresa para isso, eu entendi os benefícios, eu já comecei a pisar, entrar ali na piscina de tecnologia, né? Mas eu quero implementar. Quais são os cargos, quais são as funções, por onde eu começo, como que eu monto isso, né? Se puder falar um pouquinho dessa parte também,
para quem quer começar a implementar isso dentro da empresa, pode ser interessante. Legal. Eu tô aí mais ou menos uns 12 anos na área. Estou fazendo a segunda especialização agora, em inteligência artificial e ciência de dados. Sou uma apaixonada, entusiasta pelo tema de dados, né? E mesmo nessa ramificação de tecnologia, a gente já tem várias subsegmentações, assim. É óbvio que agora a gente tem um crescimento exponencial da tecnologia como um todo, e profissionais mais caros que outros, né? É óbvio que não se restringe ali só o TI, o cara de TI ele vai fazer de alfinete e foguete. Na parte de dados, a gente tem ali engenheiros de dados, né, que cuidam ali do processo de construção e armazenamento do ambiente de informações, né? Temos um pouquinho ali dos cientistas de dados que podem estar implementando um pouquinho de estatística junto a novas formas de analisar informações, né? E temos ali os profissionais de analytics que já pegam essas informações pré-tratadas pela equipe de TI e transformam isso finalmente em visualizações ali que as É o pessoas designer, podem... né? Exato, Escolhe a podem... cor das coisas, faz o design visual. Exatamente, exatamente. Então, acho interessante essa parte de começar ali com engenheiro de dados, nessa parte de governança, pessoas ali que têm conhecimento principalmente na construção de códigos e ambientes diversos. É óbvio que não pleno, sênior, talvez depende do poder, né, de decisão sobre o valor desse profissional. Uhum. A gente tem profissionais aí que começam nessa área entre, tipo, R$4.000, do nível mais júnior, até lá os seus, né, R$20.000. É uma área bem em alta, até Sim. por conta do volume das tecnologias exponenciais aí de inteligência artificial, coisas do tipo, né? Esse mercado de trabalho tá bombando, né, Ele ultimamente, assim. Quem bastante. entende, quem trabalha no segmento, acho que é bem requisitado. Tá faltando profissional, né? Tá faltando mão de obra qualificada. Exatamente, exatamente. E às vezes falta até sabedoria do recrutamento para poder contratar ali da maneira adequada, né? Explicar esse escopo de trabalho, enfim. Sim. Como é muito segmentada essas profissões que eu tô te falando, às vezes chega a ser um mundo muito distante, assim, pro nosso ramo de atuação, né? E geralmente são equipes formadas ali de maneira híbrida. Então, assim, não significa que você vai ter 10 engenheiros de dados e tal, ou um especialista ou vários especialistas ali em estatística, vários analistas. Não, vai ter um profissional de um nível mais júnior aqui, outro mais pleno, de repente o que é importante para você agora, definir estratégia de negócio. Poxa, então pega um profissional de analytics ali para misturar com um cara mais júnior ali, mesmo na parte de engenharia, ele já vai ter uma visão de conectar softwares, de extrair informações já de uma maneira mais ágil, sabe? Sim, esse ponto é um desafio, né? Porque às vezes o cara é um empresário que não entende do segmento e ele que tem que decidir se vai contratar ou não, né? Como que ele vai escolher esse cara, o primeiro cara, quem que é esse cara? Exatamente. Assim, e também tem profissionais mais generalistas, né? Obviamente, eu acho que essas informações todas que a gente falou agora, é engraçado, você vai olhar no LinkedIn, tipo, os profissionais de tecnologia, principalmente, eles realmente fazem de alfinete a foguete, com portfólios enormes, assim, do ramo. Então, todas as sopas de letrinhas que a gente falou agora Sim. do ramo, da parte profissional, inclusive os softwares que a gente falou, é legal de dar uma analisada se ele é um profissional um pouco mais híbrido, uma visão mais ampla ali das diversas ferramentas, ou até processos ali de implementação. Sim, é porque é até difícil, né? Você falou, acho que talvez um generalista, né, que entenda de tudo, porque se eu pegar 2 currículos e um cara, um Zé Mané, ele escreve bonito e outro cara mais profissional, eu particularmente, eu vou ter dificuldade de avaliar se quem é um cara que realmente sabe de um cara um pouco mais júnior, né? Como que eu avalio isso? Eu não sei se como que eu consigo saber se aquele cara vai me entregar aquilo, né?
É legal pedir um case, né? Um case, assim, geralmente nessa área, assim, é assim que funciona, né? A gente entrega dados crus ali para as pessoas Você e me me volta aprende. com um relatório automático ali, sei lá, alguma Exato, coisa desse sentido. alguma coisa do tipo, óbvio, não na hora ali, com aquela pressão psicológica dentro de uma sala de entrevista, mas assim, dá uma semana para o cara entregar uma coisa legal para você. E dependendo do nível, obviamente, você já vai saber se ele é um profissional que vai te entregar o resultado esperado em X período aí, né? Sim. Então, que nem a gente trouxe o Power BI, que para quem é estudante, ele é grátis, né? As pessoas só precisam entrar na internet, ver uns vídeos no YouTube e aprender a construir. Para iniciar nesse mercado, acho que já dá para fazer uns testes, umas entrevistas, né? Sim. Bacana. Legal, cara. Acho que eu abordei um pouquinho de tudo, tentei pegar um pouquinho de todos os segmentos, desde como implementar na empresa, a gente passou um pouquinho de cada segmento, até o mercado de trabalho, né? Verdade. A gente falou de bastante coisa, eu queria então agradecer a sua presença aqui em mais um episódio do Sixcast. A gente está de portas abertas aqui, então não sei se tiver alguma palavra final, alguma coisa, fica à vontade, cara. Mas também acompanha a gente nas redes, se puderem curtir, compartilhar, comentar. Se tiver pergunta, pode perguntar aqui que a gente acessa cá para ajudar nesse tema específico. E novamente, muito obrigado, Camila. Obrigada a vocês pela oportunidade. Enfim, né, é um departamento aí que a gente fica em constante evolução e alinhando estratégia aí com o pessoal de negócios, né, os stakeholders. Então, fico à disposição também. Obrigada pela oportunidade de estar trazendo alguma coisa. Legal. Obrigado, pessoal. Até a próxima.